Olá, irmãos, paz do Senhor, Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor, glória a Deus. Palavra viva e eficaz do Senhor, dia 31 de julho de 2023. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus abençoe a você, meu irmão, minha irmã, que está de aniversário. Grande dia para você. Deus sempre tem uma bênção para o seu coração, amém? Glória a Deus. Palavra viva e eficaz do Senhor, 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 1 até o versículo 36. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera Davi, seu pai. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes e os levitas, e ajuntou-os na praça oriental, e lhes disse: Ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e o deixaram, e desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor, e lhe deram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. Por isso veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e ao escárnio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos, e nossas filhas, e nossas mulheres, por isso estiveram em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estar diante dele, para o servirdes, e para serdes seus ministros e queimadores de incenso. Então se levantaram os levitas Maate, filho de Amassai, e Joel, filho de Azarias, dos filhos dos Coatitas, e dos filhos de Merari, Quis, filho de Abde, e Azarias, filho de Jealelel, e dos Gersonitas, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá, e dentre os filhos de Elisafã, Sinri e Jeuel, dentre os filhos de Asaf, Zacarias e Matanias, e dentre os filhos de Remã, Jeuel e Simei, e dentre os filhos de Gedutum, Semaías e Uziel. E ajuntaram seus irmãos e santificaram-se e vieram conforme ao mandado do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. E os sacerdotes entraram na casa do Senhor para a purificar, e tiraram para fora ao pátio da casa do Senhor toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para levarem para fora ao ribeiro de Cedrão. Começaram, pois, a santificar no primeiro dia do primeiro mês, e ao 8º dia do mês vieram ao alpendre do Senhor, e santificaram a casa do Senhor em 8 dias, e no dia 16º do primeiro mês acabaram. Então foram ter com o rei Ezequias e disseram: Já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, como todos os seus utensílios, e a mesa da proposição com todos os seus utensílios. Também todos os objetos que o rei Acás, no seu reinado, lançou fora, na sua transgressão já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, e reuniu os líderes da cidade, e subiu à casa do Senhor. E trouxeram 7 novilhos e 7 carneiros, e 7 cordeiros e 7 bodes para sacrifício pelo pecado, pelo reino e pelo santuário, e por Judá, e disse aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. E eles mataram os bois, e os sacerdotes tomaram o sangue e o espargiram sobre o altar. Também mataram os carneiros e espargiram o sangue sobre o altar. Semelhantemente mataram os cordeiros e espargiram o sangue sobre o altar. Então trouxeram os bodes para sacrifício pelo pecado perante o rei e a congregação, e lhes impuseram as suas mãos.
e os sacerdotes os mataram, e com o seu sangue fizeram expiação do pecado sobre o altar, para reconciliar a todo o Israel. Porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e sacrifício pelo pecado por todo o Israel. E pôs os levitas na casa do Senhor, com símbolos e com saltérios, com harpas, conforme o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque esse mandado veio do Senhor por mão dos seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas. E Ezequias deu ordem que oferecesse o holocausto sobre o altar, e ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor, com as trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel. E toda a congregação se prostrou quando entoavam o canto, e as trombetas eram tocadas, tudo isto até o holocausto se acabar. E acabando de oferecer o rei e todos quantos com ele se achavam, se prostraram e adoraram. Então o rei Ezequias e os príncipes disseram aos levitas que louvassem ao Senhor com a palavra de Davi e de Asaf, o vidente, e o louvaram com alegria e se inclinaram e adoraram. E respondeu Ezequias dizendo: Agora vos congregaste a vós mesmos ao Senhor. Chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de louvor à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor, e todos os dispostos de coração trouxeram holocaustos. E o número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo isso em holocausto para o Senhor. Houve também de coisas consagradas 600 bois e 3.000 ovelhas. Eram, porém, os sacerdotes muito poucos e não podiam esfolar a todos os holocaustos, pelo que seus irmãos, os levitas, os ajudaram até a obra se acabar, e até que os outros sacerdotes se santificaram. Porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. E houve também holocaustos em abundância, com a gordura das ofertas pacíficas e com as ofertas de libação para o holocausto. Assim se restabeleceu o ministério da casa do Senhor. E Ezequias e todo o povo se alegraram, por causa daquilo que Deus tinha preparado para o povo, porque apressuradamente se fez esta obra. Amém, irmãos? Livro de Romanos, capítulo 14, versículo 1 ao versículo 23. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro, que é fraco, come legumes. O que come não despreza o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas está firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia para o Senhor o faz, e o que não faz caso do dia para o Senhor o não faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isto que morreu Cristo e ressurgiu e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teus irmãos? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo o joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por
tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme ao amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz, e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceita aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que é prova. Mas aquele que tem dúvida, se come está condenado, porque não come por fé. E tudo o que não é de fé é pecado. Amém, irmãos? Livro de Salmo 24, versículo 1, versículo 10. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que neles habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Amém, irmãos? Provérbios 20, versículo 12. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez a ambos. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor e até amanhã.